Fala galera, aqui quem fala é Daniel Lobo, o oficial. Tô corrigindo a prova do Cefac de Santos, de São Paulo aí. Foi liberada a prova ontem. E se você ainda não tem a prova, eu vou deixar o link na descrição. Tranquilo? Então essa é a questão 32. A galera me pediu aí, teve muita gente que ficou em dúvida nessa 32 aí. Então vamos lá. Mais uma questão que envolve, vou botar aqui, ó, porcentagem versus regra de 3. E o que é isso, Daniel? Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes a questão pode vir só porcentagem, a questão pode vir só regra de 3, ou ela pode vir misturado aqui. Que foi no caso dessa questão 32. Então vamos lá. Se você não tem a prova, eu vou deixar o link na descrição para você baixar. Então vamos lá. Um concurso público tem 30 questões de aritmética. Então eu vou botar aqui, ó. Aritmética. Vou escrever, ó. Aritmética. Aritmética. E irei colocar uma setinha aqui. A questão fala, um concurso público tem 30 questões de aritmética. Então, irei colocar o 30 aqui. É a questão que está falando. Tem 30 questões de aritmética. Eu vou até botar um QTS aqui, só para abreviar. QTS é questões, tá? Então, eu escrevi. Um concurso público tem 30 questões de aritmética. 30 questões de aritmética. E 50 questões de geometria. Irei escrever geometria aqui. Irei escrever geometria aqui. E ele fala que o quê? Que ele tem quanto? 50 questões. Irei botar 50 e irei escrever aqui, ó. QTS. Por enquanto eu só estou fazendo o que a questão tá falando. Até agora não fiz nenhuma conta aqui. Só tô botando o que a questão falou. Então, recapitulando. Um concurso público tem 30 questões de aritmética, 30 questões de aritmética e 50 questões de geometria. 50 questões de geometria. Júlio acertou 70% das questões de aritmética. Então, vou botar aqui, ó. Júlio, ele acertou quanto? 70%. A questão falou. 70% de quem? De aritmética, tá? 70%. E 80% do total das questões. Agora é o quê? Então, vou botar aqui, ó. Ele fala aqui o quê? Qual é o total das minhas questões aqui, gente? 50 mais 30 é quanto? 80. 80 o quê? QTS. Vou até botar vermelho aqui. Ele fala que o Júlio acertou 80%. 80% do total das questões. Então, gente, recapitulando aqui, ele acertou 70% de aritmética e o 80% do total das questões. Eu tenho quantas questões aqui? 80, ó. 30 mais 50. Então, eu só coloquei aqui o que a questão falou, tá? Aritmética teve 30 questões e de geometria 50 questões. Ele acertou 70% das 30 e 80% do total. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos começar. Isso aqui eu só coloquei o que a questão falou. Agora eu vou começar a resolver.
Vamos começar por aqui, ó. Lá de cima, de aritmética. Bem tranquilo, né? 70% de 30. Quanto que é? Vou botar aqui, ó. Gente, o que é 70%? É o meu número, no caso é o meu número 70, dividido por quem? Por 100, né? 70 dividido por 100 é isso aqui, ó, 70%. Tá? Só tirei o meu símbolo aqui e transformei ele aqui em percentagem ou porcentagem, da forma que você falar. Ele acertou o quê? 70% de quanto? De 30. Então é vezes 30. Tá? Agora a gente faz. Corta um zero com esse. Corta um zero com esse. Eu sempre corto um em cima, um embaixo, um em cima, um embaixo, para facilitar a minha conta. Cortei um em cima, corto embaixo. Cortei um em cima, corto embaixo. 7 vezes 3, 21. 21 dividido por 1, 21. Então eu tenho aqui 21, tá? Então já achei aqui. Esse 21 aqui, gente, é o quê? É o meu acerto. No caso, é o acerto do Júlio, tá? Ele acertou o quê? 21 questões. Deixa eu botar aqui, ó. QTS. Ele acertou 21 questões, que é o quê? 70% dessas 30 aí, tá? Então, já achei aqui, ó. 21. Agora, vou para baixo. Não posso fazer nada aqui, né? Não tem nada aqui para me fazer. Mas eu posso fazer aqui, ó. Ele fala aqui o quê? Que ele acertou 80% de 80 questões. Mesma coisa a gente faz aqui, ó. 80% é o quê? É 80 dividido por 100. O que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. 80% é a mesma coisa do que 80 dividido por 100. Eu tirei o meu símbolo aqui, transformei em percentagem ou porcentagem. No caso é 80% de quem, gente? De 80. Então é vezes 80. Tranquilo? Então, para facilitar na minha conta, a gente corta os zeros. Corto um zero em cima, depois eu corto um zero embaixo. Corto o zero em cima, depois eu corto um zero embaixo. 8 vezes 8, 64. 64 dividido por 1, 64. Então, aqui é o quê? 64. 64. Acertos. Vou escrever aqui, ó, 64 acertos. Então, para não confundir, agora eu vou resumir o que eu fiz aqui, ó, para vocês. Na minha aritmética, quantas questões eu acertei? 21. Então, vou botar aqui, ó. 21. E o meu total de acertos? Vou botar aqui, ó. E o meu total de acertos foram quantos? 64. Então, eu irei botar aqui, ó. Vou escrever aqui acertos, para não confundir com questões. Acertos, o total, e 21 acertos. E agora, para mim saber o de geometria?
né? Para mim saber o de geometria aqui, ó, bem simples, gente. De geometria. Para mim saber o de geometria, é só eu diminuir. O 64, que foi o que... Aqui contém o quê? Aritmética e geometria, o meu total. Aritmética e geometria. Se a aritmética eu tenho 21 e o meu total de acertos foi 64, é só diminuir que eu vou saber quanto que eu tenho quantos acertos eu tenho de geometria, né? No caso aqui, ó, 64 menos 21. Que dá quanto? Dá o quê? 43 acertos. Dá 43 acertos. Então, gente, na minha prova, eu tive o quê? 64 acertos. O meu total foi 64 acertos. Sendo que 21 foi de aritmética e 43 foram de geometria. Bem tranquila essa continha, né? Então agora, o que a questão pede agora? A questão fala o percentual das questões de geometria que ele acertou é igual a... Então vamos botar aqui, ó. Então vou escrever aqui, ó, questões. Qual questões que ele quer? De geometria ou aritmética? Geometria, então bota aqui, ó. Geometria. Questões de geometria. E aqui eu vou colocar o que ele quer? A porcentagem. Tranquilo? Aqui eu irei colocar a porcentagem. Então, na minha prova, eu tinha quantas questões na minha prova? Eu tinha 80, né? Aritmética e geometria. Eu tinha 80. Vou botar aqui, ó, entre parênteses, a minha prova. Lembrando que aqui eu só irei botar as minhas questões e aqui irei botar minha porcentagem, sendo que eu tô com foco na geometria. Então eu tive o quê? 80 questões na minha prova, tá? O meu 80%, gente, era o quê? Era o meu total. Se era o meu total, é o quê? 100%. Tranquilo? Toda vez que eu falar total, é 100%. No caso aqui, a questão pede o quê? As questões de geometria, os acertos dela. Eu tive quantos acertos de geometria? 43. Então, eu irei botar aqui, ó. Questões de geometria, 43. Vou escrever aqui, ó, para você ficar melhor para você. QTS de geometria. QTS de geometria, acertos. Então, se eu te... Ele quer saber o quê? A porcentagem desses 43. Então, eu vou chamar de X. Então, recapitulando aqui. Eu tinha 80 questões na minha prova. Essa 80 questões na minha prova é o meu total. O meu total é o quê? Toda vez que falar de total, é 100%. A questão pede o quê? A porcentagem, chamei de X, dos meus acertos de quem? De geometria. Que é quem? 43. Coloquei 43 aqui. Lembrando que aqui embaixo, eu só irei colocar as minhas questões. No caso aqui eu coloquei minha prova e aqui eu coloquei geometria. E aqui eu só irei colocar minha porcentagem. Depois que eu montei a minha expressão, o que eu faço agora? Só multiplicar cruzado, tá? Praticamente parecida com a anterior. E agora o que eu faço? 80 vezes X... 80 vezes X,
80 vezes x é igual a 100 vezes 43. 100 vezes 43. Então, 80 vezes x, 80x. E 100 vezes 43, deixa eu pegar minha calculadora aqui que eu esqueci a conta. Então, 100 vezes 43, 100 vezes 43, 4.300. 4.300. Só que eu não quero 80x, eu quero o valor de x. Repito x. 4.300 dividido. O 80 está multiplicando x, vai passar para lá, dividindo. Então, x é igual a 4.300 dividido por 80. Então, corta um zero com em cima, com um zero embaixo. Ficou o quê? 430 dividido por 8. 430 dividido por 8, eu já fiz a conta aqui. Ficou quanto? X é igual a 53,75. Essa é a minha resposta. Opção D, de Daniel Lobo. 53,75. 75 o quê? Porcentagem. Então aqui, ó, porcentagem. Então meu x é quanto? 53,75. Tá? Essa é a minha resposta. Então só recapitulando aqui. Isso aqui, só essa parte aqui, eu não fiz a conta. Eu só montei o que a própria questão fala, tá? A questão falou disso aqui, eu começo a fazer a minha porcentagem das minhas questões. No caso, eu fiz a porcentagem da primeira. A segunda, eu não faço nada. Então, eu pulo. Aqui dava para mim fazer a porcentagem de 80 e fiz. Depois que eu fiz a minha porcentagem, eu achei meus acertos. Eu achei os acertos da minha aritmética e achei o meu total. Depois, para mim saber da minha geometria, era só diminuir o meu total com esse 1021. Por que, gente, diminuir o meu total desse aqui? Porque aqui tem aritmética e geometria no meu total. Então, era só diminuir, você achava a geometria. E por final, a questão pede, ele quer saber o quê? A porcentagem só de quem? De geometria. Ele quer saber o quê? A porcentagem das questões de geometria? Não. Ele quer saber o quê? A porcentagem da geometria dos meus acertos. Tá? Então, eu montei aqui, ó. Embaixo das minhas questões, eu só irei botar questões. E embaixo da minha porcentagem, só irei colocar porcentagem. Então, eu fiz o quê? Eu tinha quantas questões na minha prova? 80, tá? Esse 80 aqui vem da onde? Vem da minha prova. Por que eu sei que 80? 50 mais 30, 80. Esse 80 aqui, logo de cara, eu sei que se ele representa o total da minha prova, eu sei que ele é 100%. Isso é óbvio, isso é bem nítido. Se eu sei que esse 80% é o total da minha prova, eu sei que ele é 100%. Porque o meu total é 100%. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó, 80 e 100. E embaixo aqui eu continuo botando as questões. No caso, a questão pediu de geometria. Então, eu coloquei aqui, ó, 43. Eu quero saber a porcentagem disso aqui. Então, chamei de X. Você pode chamar de Y, dizer o que você quiser. Depois é o quê? Multiplicar cruzado, né?
regra de 3. Multiplicando o cruzado, você acha esse valor, 53,75. Não é uma questão difícil, é uma questão que você tem que montar. É uma questão que pede muito porcentagem versus regra de 3. Porque pode ser porcentagem separado, ou só regra de 3, ou junto. Porcentagem versus regra de 3. Ele pega a porcentagem e mistura com a regra de 3. Então valeu, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. Espero que vocês... Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. E para quem não baixou a prova, o link tá aí na descrição. Pega a questão, refaz, que você vai ver que não tem mistério. Então valeu, galera. Eu sou o Daniel Lobo Oficial. Valeu, abraço, fui!